Era domingo de manhã, e a igreja Nossa Senhora Aparecida estava lotada para a missa das 10. Eu entrei pelos fundos com uma mochila nas costas, o coração batendo acelerado, mas firme na minha convicção. Caminhei pelo corredor lateral enquanto o padre celebrava a consagração. Ninguém prestou atenção em mim até eu chegar no altar lateral onde ficava a estátua da padroeira. Tirei da mochila uma lata de gasolina. O metal frio nas minhas mãos tremeu por um segundo, mas logo afastei qualquer dúvida. Antes que alguém pudesse reagir, joguei o líquido todo na imagem. O cheiro forte tomou conta do ambiente, aquele odor penetrante que entra pelas narinas e gruda na garganta. As pessoas começaram a gritar. Algumas se levantaram das cadeiras. Outras ficaram paralisadas, boquiabertas, sem entender o que estava acontecendo. Acendi o isqueiro. Levantei ele bem alto, como se fosse um troféu, e gritei com todas as forças que tinha: "Isso aqui não passa de madeira e tinta. Vocês adoram ídolos. O verdadeiro Deus vai mostrar quem está certo." Joguei o isqueiro na base da estátua. As chamas subiram violentas. Foi mais rápido do que eu imaginava. O fogo consumiu tudo em segundos, lambendo a madeira, derretendo a tinta, fazendo a imagem se contorcer como se estivesse viva. O calor bateu no meu rosto. O pânico foi total. Crianças choravam. Mulheres berravam. Homens corriam em todas as direções. Seguranças vieram em minha direção, mas eu já estava correndo para a saída. Meu corpo funcionava no automático. Pulei na minha moto que estava estacionada bem em frente à igreja. Acelerei fundo e saí em disparada. O vento batia no meu rosto. Meu coração bombeava adrenalina pura. Eu me sentia invencível, como se tivesse cumprido uma missão sagrada. Mal tinha percorrido 2 quadras quando um carro atravessou na minha frente do nada. Não tive tempo de frear. Só vi o para-choque vindo na minha direção. O impacto foi brutal. Senti meu corpo sendo arremessado. Voei por cima do guidão, rodei no asfalto, ouvi o barulho dos meus ossos estalando. A última coisa que senti antes de desmaiar foi um calor intenso queimando meu corpo inteiro, como se eu estivesse envolvido pelas mesmas chamas que eu tinha ateado minutos antes. Meu nome é Júlio César Batista. Por anos fui reconhecido como profeta numa igreja evangélica pentecostal da periferia de Campinas. Minha especialidade era confrontar o que eu chamava de idolatria católica. Eu não tinha medo de nada nem de ninguém quando o assunto era defender o que eu acreditava ser a verdade absoluta. Cresci numa família extremamente religiosa. Meu pai era pastor de uma congregação pequena, mas fervorosa. Ele me ensinou desde cedo que católicos eram enganados pelo diabo, que adoravam imagens de pau e pedra em vez do Deus vivo. Lembro das pregações dele aos domingos. Ele subia no púlpito, abria a Bíblia e lia em voz alta: "Não farás para ti imagem de escultura." Depois olhava para a igreja e dizia: "Meus irmãos, isso é claro como a luz do dia. Quem se ajoelha diante de estátua está cometendo abominação." Eu ouvi aquilo desde criança. Absorvi cada palavra, cada ensinamento, cada condenação. Passei a ver o mundo dividido em 2 lados, os que serviam a Deus de verdade e os que estavam perdidos na escuridão. Não havia meio termo. Não havia espaço para dúvida. Aos 25 anos, recebi o que acreditava ser um chamado profético. Foi durante um culto de madrugada. Eu estava orando em línguas estranhas, de joelhos no chão frio da igreja, quando senti uma força tomar conta de mim. Meu corpo tremeu. Caí de costas. Quando voltei a mim, tinha certeza absoluta de que Deus tinha me escolhido para uma missão específica: destruir símbolos de idolatria para libertar as pessoas da cegueira espiritual. Comecei devagar. Fazia protestos em frente a igrejas católicas aos domingos. Levava cartazes com versículos bíblicos. Gritava contra as missas. Chamava os fiéis de cegos. Alguns me xingavam. Outros passavam reto, fingindo que eu não existia. Mas alguns paravam para discutir, e isso me dava ainda mais certeza de que eu estava no caminho certo. Depois passei a invadir missas para pregar contra as heresias. Entrava no meio da celebração e começava a falar em voz alta. Citava a Bíblia. Apontava para as imagens. Acusava o padre de enganar o povo. A maioria das vezes eu era expulso rapidamente, mas aquilo só alimentava minha convicção. Eu me sentia como um mártir, perseguido por dizer a verdade. Minha noiva na época, Camila, me apoiava em tudo. Ela dizia que eu era corajoso, que eu era ungido, que Deus estava usando minha boca para libertar almas. Aquelas palavras me enchiam de orgulho. Eu me sentia importante, especial, escolhido.
Foi quando comecei a postar vídeos nas redes sociais. Gravava cada protesto, cada invasão, cada confronto. Editava tudo com música gospel de fundo e títulos chamativos. Profeta destrói mentira católica. Homem de Deus enfrenta padre idólatra. Os vídeos começaram a viralizar. Em poucos meses, tinha milhares de seguidores. As pessoas me chamavam de guerreiro de Deus, de defensor da fé, de voz profética da geração. Quanto mais radical eu era, mais atenção recebia. Os comentários me incentivavam. Continue firme, irmão. Você é usado por Deus. O Senhor vai te recompensar. Cada curtida, cada compartilhamento, cada mensagem de apoio me convencia ainda mais de que eu estava cumprindo um propósito divino. Passei a planejar ações cada vez mais impactantes. Não bastava mais só gritar. Não bastava só protestar. Eu precisava fazer algo que marcasse. Algo que as pessoas nunca esquecessem. Algo que provasse de uma vez por todas que ídolos não tinham poder nenhum. A ideia de queimar uma imagem surgiu durante uma vigília de oração. Estava jejuando havia 3 dias. Minha mente estava acelerada. Meu corpo fraco, mas meu espírito, segundo eu acreditava, estava mais forte do que nunca. Foi quando ouvi uma voz dentro da minha cabeça dizendo: fogo consome o que não presta. Interpretei aquilo como uma ordem divina. Planejei tudo nos mínimos detalhes. Escolhi a igreja Nossa Senhora Aparecida porque era uma das mais frequentadas da cidade. Queria impacto máximo. Comprei a gasolina num posto afastado para não levantar suspeitas. Preparei minha moto para uma fuga rápida. Avisei Camila que ia fazer algo grande, mas não dei detalhes. Ela me abraçou e disse: Deus vai te proteger. Não dormi na noite anterior. Fiquei acordado lendo a Bíblia, buscando confirmações. Encontrei várias passagens que, na minha interpretação distorcida, validavam o que eu estava prestes a fazer. Derrubarás os seus altares. Não terás outros deuses diante de mim. Cada versículo era uma justificativa. Cada palavra, um escudo contra qualquer remorso. Na manhã de domingo, acordei com o sol ainda nascendo. Tomei banho. Me vesti com calma. Peguei a mochila. Olhei no espelho e vi um homem convicto. Um homem determinado. Um homem que acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Quando cheguei na igreja, meu coração disparou. Mas não era medo. Era empolgação. Era a sensação de estar prestes a fazer história. Entrei pelos fundos e caminhei com passos firmes até o altar lateral. Ninguém desconfiou. Ninguém imaginou. Eu era apenas mais um fiel entre tantos. Até o momento em que tirei a lata de gasolina da mochila. O resto aconteceu rápido demais. O líquido caindo na imagem. O cheiro forte invadindo o ambiente. Os gritos. As chamas subindo. Minha fuga desesperada. O acidente. E então, o vazio. Acordei 5 dias depois num leito de UTI. Meu corpo estava todo enfaixado. Tubos saíam de todos os lados. Mal conseguia me mexer. A dor era insuportável. Sentia como se cada centímetro da minha pele estivesse em chamas. Um médico entrou no quarto e explicou minha situação com voz técnica e distante. Traumatismo craniano grave. Fratura exposta na perna direita. Queimaduras de 2º grau em 40% do corpo. Perfuração no pulmão. Fiquei internado por 3 meses. Foram os 3 meses mais longos da minha vida. Cada dia era uma batalha contra a dor física. Mas a dor emocional era ainda pior. Porque aos poucos, conforme minha consciência voltava, eu comecei a entender a dimensão do que eu tinha feito. A polícia veio me interrogar ainda no hospital. 2 investigadores entraram no quarto e fizeram perguntas diretas. Eu confessei tudo. Não tentei esconder. Não tentei justificar. Apenas contei o que tinha acontecido. Eles anotaram cada palavra e me informaram que eu estava sendo indiciado por dano ao patrimônio, incêndio criminoso e perturbação de culto religioso. Quando finalmente recebi alta e voltei para casa, minha vida tinha virado do avesso. O apartamento que eu dividia com Camila estava vazio. Ela tinha levado todas as coisas dela. Deixou apenas um bilhete curto sobre a mesa da cozinha. Não posso me casar com um criminoso. Desculpa. Meus pais, que sempre tinham sido meu maior suporte, viraram as costas. Meu pai me ligou uma vez, logo depois que saí do hospital. Sua voz estava fria, distante. Ele disse que eu tinha envergonhado a família,
que eu tinha manchado o nome da igreja, que eu precisava assumir as consequências dos meus atos sozinho. Depois desligou. Nunca mais voltou a falar comigo. A igreja que eu frequentava há anos me expulsou. O pastor convocou uma reunião extraordinária da liderança e anunciou publicamente que eu não era mais bem-vindo. Ele disse que eu tinha extrapolado os limites da pregação, que eu tinha agido por conta própria, que meus atos não representavam os valores da congregação. Perdi meu emprego numa loja de materiais de construção. O dono me ligou e disse que não podia manter um funcionário com ficha criminal, que os clientes estavam comentando, que minha presença estava prejudicando o negócio. As redes sociais que antes me exaltavam agora me crucificavam. Minha conta foi suspensa depois que começaram a circular vídeos do incêndio gravados por pessoas que estavam na igreja. Os comentários eram horríveis. Recebi centenas de mensagens de ódio, ameaças de morte de católicos revoltados, xingamentos de evangélicos que diziam que eu tinha desgraçado o evangelho. Fiquei sozinho, completamente sozinho, quebrado financeiramente, processado, marcado pelas cicatrizes das queimaduras que cobriam meus braços e parte do rosto. Cada vez que me olhava no espelho, via a evidência física do meu erro. A pele deformada, as manchas avermelhadas, o tecido enrugado onde antes era liso. E o pior, comecei a ter pesadelos horríveis. Toda noite era a mesma coisa. Eu fechava os olhos e via as chamas. Sentia o calor queimando minha pele. Ouvia os gritos das pessoas na igreja. Via rostos deformados pelo medo. E no meio do fogo, a estátua de Nossa Senhora me olhava. Não com raiva, não com vingança, mas com uma tristeza profunda que me cortava por dentro. Acordava gritando, suando frio, com o coração disparado. O lençol estava encharcado. Meu corpo tremia inteiro. E o pior, sentia o cheiro de carne queimada, como se estivesse voltando para o momento do acidente. Às vezes levava horas para me acalmar. Ficava sentado na cama, no escuro, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido só um sonho. Mas não era só um sonho. Era a realidade me perseguindo. Os médicos tinham me avisado sobre isso. Disseram que era comum em vítimas de queimaduras desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Explicaram que meu cérebro tinha sido exposto a um trauma severo e que agora estava processando aquilo através de pesadelos, ansiedade e memórias invasivas. Me receitaram remédios. Sugeriram terapia. Mas eu não tinha dinheiro para nada disso. 6 meses depois do acidente, eu morava num quartinho alugado numa pensão decadente. O lugar cheirava a mofo e cigarro. As paredes estavam descascadas. O colchão era fino e duro. Mas era o que eu podia pagar com os bicos que conseguia fazer aqui e ali. Trabalhava como ajudante de pedreiro quando alguém precisava. Descarregava caminhão. Limpava quintais. Qualquer coisa que aparecesse e que não exigisse referências. Mancava por causa da perna mal curada. Os médicos tinham feito o que podiam, mas eu não tinha seguido o tratamento direito. Não tinha feito as sessões de fisioterapia. Resultado, ficou torta, doía o tempo todo, e eu tinha que usar uma bengala para andar distâncias maiores. Escondia as cicatrizes embaixo de mangas compridas mesmo no calor de Campinas. O sol batia forte, o suor escorria pelo corpo, mas eu não tirava a camisa de jeito nenhum. Não suportava os olhares das pessoas quando viam minha pele queimada. Não suportava as perguntas. Não suportava a pena nos olhos delas. A depressão me devorava por dentro como um bicho faminto. Alguns dias eu não conseguia sair da cama. Ficava deitado olhando para o teto rachado, sem forças para nada. Não tinha vontade de comer. Não tinha vontade de tomar banho. Não tinha vontade de viver. Eu que sempre fui o profeta cheio de certezas agora não tinha mais nenhuma. Tudo que eu acreditava tinha desmoronado. Todas as convicções que me sustentavam tinham virado pó. E no lugar ficou um vazio imenso, um buraco dentro de mim que nada conseguia preencher. Comecei a questionar tudo. Será que eu tinha ouvido mesmo a voz de Deus naquela vigília? Ou era só minha cabeça febril depois de 3 dias de jejum? Será que Deus realmente me chamou para destruir ídolos? Ou era só meu ego inflado, minha necessidade de ser importante, de ser visto, de ser reconhecido? As perguntas não paravam. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia a verdade. Eu não tinha sido um profeta. Eu tinha sido um fanático. Um homem cego pela própria arrogância. Um idiota que usou o nome de Deus para justificar violência. A raiva crescia dentro de mim como um tumor maligno.
Raiva de Deus por ter me abandonado depois que eu arrisquei tudo por Ele. Raiva da igreja que me usou enquanto eu dava ibope e me descartou quando virei um problema. Raiva dos católicos que me processavam e queriam me ver na cadeia. Raiva de Camila que fugiu na primeira dificuldade. Raiva dos meus pais que me viraram as costas. Raiva de mim mesmo por ter sido tão cego, tão arrogante, tão estúpido. Parei de ler a Bíblia. O livro que antes era minha bússola agora me causava repulsa. Parei de orar. As palavras não saíam mais. Parecia que tinha um bloqueio entre mim e o céu. Parei de frequentar qualquer igreja. Não suportava mais ouvir pregações. Não suportava mais ver pessoas cantando e levantando as mãos. Tudo me parecia falso, hipócrita, vazio. Minha fé tinha virado cinzas, assim como a estátua que eu queimei. Comecei a beber pesado para anestesiar a dor física e emocional. Comprava pinga barata no boteco da esquina e bebia sozinho no meu quarto. A bebida me dava algumas horas de alívio. Algumas horas onde eu não pensava, não sentia, não lembrava. Mas quando o efeito passava, tudo voltava pior do que antes. Uma noite, bêbado e desesperado, peguei uma foto antiga minha pregando. Era de uns 2 anos atrás, num culto de libertação. Eu estava no púlpito com a Bíblia erguida, a boca aberta num grito profético, os olhos fechados em êxtase espiritual. Olhei para aquele homem na foto e não me reconheci. Quem era aquele sujeito convicto? Aquele profeta ungido? Aquele guerreiro de Deus? Rasguei a foto em pedaços pequenos. Joguei os pedaços no chão sujo do quarto. E gritei sozinho naquela noite fria. Quem eu pensava que era? Que direito eu tinha de fazer aquilo? Não havia resposta. Só o silêncio frio e a certeza de que eu tinha destruído minha própria vida com minhas próprias mãos. Eu tinha queimado a estátua, mas no final, quem estava queimado por dentro era eu. Os processos judiciais avançavam. Recebi notificações do tribunal. Tive que comparecer a audiências. O juiz me olhava com uma mistura de severidade e curiosidade, como se tentasse entender o que passa na cabeça de alguém que faz uma coisa daquelas. O promotor pedia pena máxima. Dizia que eu era um perigo para a sociedade, que eu tinha agido com premeditação, que eu não merecia clemência. Meu advogado, um defensor público sobrecarregado que mal tinha tempo de olhar meu caso, tentava argumentar que eu tinha agido sob influência de transtorno psicológico, que eu estava em estado de alteração mental, que eu precisava de tratamento, não de prisão. Mas até ele parecia não acreditar muito nas próprias palavras. Os meses se arrastavam. Eu vivia num limbo. Sem família, sem amigos, sem fé, sem futuro. Cada dia era uma luta apenas para sobreviver, para não desistir completamente, para não fazer alguma besteira maior ainda. Houve momentos em que pensei em acabar com tudo. Olhava para a janela do 2º andar da pensão e pensava como seria fácil. Um passo, uma queda, e tudo acabaria. A dor pararia, os pesadelos parariam, a vergonha pararia. Mas algo sempre me segurava no último momento. Não sei se era covardia ou algum resquício de instinto de sobrevivência. Talvez um pouco dos dois. Foi num dia de chuva forte que bati na porta errada por engano. Estava procurando o endereço de um possível trabalho temporário que tinha visto no anúncio. Um cara precisava de alguém para pintar uma casa. Anotei o endereço num papel molhado que agora estava quase legível. Confundi os números. Bati na porta ao lado. Uma senhora idosa abriu. Ela tinha cabelos brancos presos num coque, rugas profundas ao redor dos olhos gentis, e usava um avental floral por cima do vestido simples. Olhou para mim ensopado na soleira da porta, tremendo de frio, e sem pestanejar disse: "Entre, filho. Você vai pegar uma pneumonia aí fora." Tentei explicar que tinha batido na porta errada, que estava procurando outro endereço. Mas ela não quis nem ouvir. Puxou meu braço com uma força surpreendente para alguém daquela idade e me trouxe para dentro. A casa era pequena e aconchegante. Cheirava a café fresco e bolo caseiro. Havia cortinas de crochê nas janelas, toalhinhas bordadas nos móveis, e uma sensação de lar que eu não sentia havia muito tempo. "Me chamo Dona Conceição", ela disse enquanto pegava uma toalha limpa e me entregava. "Mora aqui sozinha desde que meu Antônio morreu, faz uns 5 anos. Agora se seca enquanto eu esquento um café." Não tive coragem de recusar. Sequei o rosto e o cabelo. Sentei na cadeira que ela indicou na cozinha. Ela colocou na minha frente uma xícara de café fumegante e um pedaço generoso de bolo de fubá ainda quente.
Enquanto eu tomava o café, tentando não devorar o bolo com muita ansiedade por causa da fome, meus olhos percorreram a cozinha. Foi quando vi a estante na sala ao lado. Estava cheia de imagens de santos. Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, Santo Antônio, velas votivas, terços pendurados, um crucifixo grande na parede. Meu corpo inteiro ficou tenso. O café quase caiu da minha mão. Meu coração acelerou. Comecei a suar frio. As memórias voltaram todas de uma vez. A igreja, a estátua, o fogo, o acidente, os gritos. Dona Conceição percebeu meu desconforto imediatamente. Seus olhos gentis ficaram preocupados. Ela sentou na cadeira ao meu lado e perguntou com uma voz suave: "Você não gosta dessas coisas?" Foi quando tudo desmoronou. Comecei a chorar. Não foi um choro discreto. Foi um choro desesperado, convulsivo, que saía do fundo da alma. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Meu corpo todo tremia. Soluços cortavam minha respiração. Ali, naquela cozinha de uma desconhecida, com uma xícara de café ainda quente nas mãos, eu desabei completamente. E entre soluços, entre pausas para respirar, entre tentativas frustradas de me controlar, contei tudo. Contei quem eu era. Contei o que eu tinha feito. Contei sobre o incêndio na igreja. Contei sobre o acidente. Contei sobre as cicatrizes. Contei sobre a solidão. Contei sobre os pesadelos. Contei sobre o ódio que eu sentia. Ódio de Deus. Ódio dos outros. Ódio de mim mesmo. Esperava que ela me expulsasse. Esperava que ela gritasse comigo. Esperava que ela me amaldiçoasse. Afinal, eu tinha queimado tudo que ela reverenciava. Eu tinha profanado o que ela considerava sagrado. Mas Dona Conceição não fez nada disso. Ela apenas segurou minhas mãos queimadas. Suas mãos eram pequenas, enrugadas, quentes. Olhou nos meus olhos inchados de choro e disse com uma voz tranquila: "Meu filho, o fogo que você ateou não destruiu a fé de ninguém. A estátua foi substituída. A igreja foi reformada. As pessoas continuaram rezando. Mas você quase se destruiu. Talvez seja a hora de parar de lutar e começar a pedir perdão." Aquelas palavras simples racharam a armadura de orgulho que ainda restava em mim. Foi como se alguém tivesse finalmente tocado na ferida mais profunda. Não a ferida da pele queimada, mas a ferida da alma despedaçada. Naquela cozinha humilde, com um cheiro de café ainda no ar, ajoelhei no chão frio. Minhas pernas não seguravam mais meu peso. Meu corpo inteiro tremia. E pela primeira vez em meses, consegui sussurrar uma oração. Não foi uma oração eloquente. Não foi uma oração de profeta. Foi apenas um gemido quebrado. Eu não sei mais o que é certo. Não sei mais quem eu sou. Mas se ainda existe alguma chance de consertar isso, me mostra. Dona Conceição se ajoelhou ao meu lado, apesar da idade avançada e dos joelhos que estalavam. Colocou a mão no meu ombro e começou a rezar. Rezou uma Ave Maria baixinho. Depois um Pai Nosso. Eu não acompanhei as palavras porque não sabia. Mas senti algo diferente naquele momento. Uma presença suave. Um alívio que eu não conseguia explicar. Quando levantamos, ela preparou um prato de comida para mim. Arroz, feijão, um pedaço de frango assado, salada. Disse que eu precisava comer direito, que estava muito magro. Comi devagar, saboreando cada garfada como se fosse a primeira refeição de verdade em meses. E talvez fosse mesmo. Antes de eu ir embora, Dona Conceição me deu seu número de telefone escrito num papel. "Pode me ligar quando precisar conversar", ela disse. Ninguém deveria ficar sozinho no meio da dor. Saí daquela casa ainda confuso, ainda quebrado, mas com algo diferente. Uma pequena fagulha de esperança. Uma rachadura na escuridão. Dona Conceição começou a me visitar regularmente na pensão. Toda semana ela aparecia trazendo marmitas caseiras, roupas limpas que tinham pertencido ao falecido marido, remédios para minha perna. Conversava comigo por horas. Nunca tentando me converter. Nunca me julgando. Apenas sendo presente. Ela me contava histórias da vida dela. Do marido que perdeu para o câncer. Dos filhos que moraram longe. Das dores que carregou. Das vezes que questionou Deus. Das vezes que sentiu raiva. Ela não era perfeita. Não fingia ser. E isso me confortava de alguma forma. Certo dia, ela me convidou para ir com ela à mesma igreja onde eu tinha ateado fogo.
Resisti com todas as forças. Meu corpo inteiro ficou tenso só de pensar. Eu não posso, disse. Eles vão me matar. Vão me linchar. Vou ser preso ali mesmo. Mas Dona Conceição insistiu com aquela determinação gentil que só pessoas mais velhas têm. Você precisa encarar o que fez. Não para se punir, mas para se libertar. O medo vai te prender para sempre se você não der esse passo. Levei semanas para aceitar. Passava as noites acordado pensando nisso. Os pesadelos ficaram ainda piores. Via a igreja em chamas. Via os rostos horrorizados. Via minha própria condenação. Mas um domingo de manhã, acordei com uma certeza estranha. Tinha que ir. Tinha que encarar. Tinha que tentar, pelo menos, começar a consertar o que eu tinha quebrado. Dona Conceição me buscou na pensão. Vestiu uma roupa bonita, de missa. Eu vesti a camisa menos rasgada que tinha e a calça jeans. Escovei os dentes 3 vezes tentando adiar o inevitável. Mas chegou a hora. Fomos de ônibus. Cada quarteirão que passava meu coração acelerava mais. Quando descemos no ponto em frente à igreja, minhas pernas quase falharam. Tive vontade de correr, de fugir, de desaparecer. A igreja tinha sido reformada, mas ainda dava para ver algumas marcas do incêndio nas paredes laterais. Manchas escuras que nenhuma pintura conseguiu cobrir completamente. Cicatrizes. Assim como as minhas. Entramos devagar. A missa já tinha começado. O padre estava no altar. As pessoas cantavam um hino que eu não conhecia. O cheiro de incenso preenchia o ar. Tudo aquilo que antes me causava raiva agora me causava um medo paralisante. Sentamos num banco bem no fundo. Dona Conceição segurou minha mão o tempo todo. Eu tremia. Suava frio. Respirava com dificuldade. Sentia que todos estavam me olhando, me reconhecendo, me julgando. Mas quando olhei ao redor, ninguém prestava atenção em mim. Estavam todos concentrados na celebração. Depois da missa, Dona Conceição me levou até a sacristia. Disse que tinha combinado uma conversa com o padre Márcio. Meu corpo inteiro ficou rígido. Pensei em sair correndo. Mas ela segurou meu braço firme. O padre Márcio entrou na sala. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, óculos de armação fina, expressão serena. Quando me viu, parou por um instante. Reconheceu meu rosto imediatamente. As cicatrizes me denunciavam. Fiquei paralisado de medo. Esperava ódio. Esperava acusação. Esperava que ele chamasse a polícia ali mesmo. Mas Padre Márcio veio até mim e disse algo que nunca vou esquecer. Soube que você está sofrendo. Saiba que nós oramos por você desde aquele dia. Não pela sua punição, mas pela sua cura. Minhas pernas falharam. Tive que me segurar na parede para não cair. Como assim ele orou por mim? Como assim pela minha cura? Eu tinha destruído o que era sagrado para ele. Eu tinha profanado o lugar que ele dedicava a sua vida. Como ele podia me desejar bem? O padre me convidou para sentar. Ofereceu água. Esperou eu me acalmar. Então conversamos. Ou melhor, eu falei e ele ouviu. Contei tudo de novo. Minha criação. Minhas convicções. Minha arrogância. Meu crime. Minha ruína. Meu desespero. Ele escutou tudo sem me interromper. Sem me julgar. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: Júlio, você machucou muitas pessoas naquele dia. Causou terror. Causou trauma. Isso é inegável. Mas o fato de você estar aqui, o fato de você reconhecer a gravidade do que fez, já é o primeiro passo para uma transformação genuína. Transformação? Eu quase ri de desespero. Padre, eu destruí minha vida inteira. Não tem transformação que conserte isso. Ele balançou a cabeça devagar. A misericórdia de Deus é maior que qualquer erro humano. Não estou dizendo que será fácil. Não estou dizendo que as consequências vão desaparecer. Mas estou dizendo que há um caminho de reconstrução, se você estiver disposto a trilhá-lo. Padre Márcio me levou até o altar lateral, onde antes ficava a imagem que eu queimei. Havia uma nova estátua de Nossa Senhora Aparecida, linda, intacta, com flores frescas ao redor. Essa imagem foi doada por uma comunidade que soube da sua história, explicou o padre. Eles pediram que, se você voltasse aqui um dia, nós te disséssemos que ela foi benzida com orações pelo seu perdão. Naquele momento, caí de joelhos ali mesmo no chão frio da igreja. Meu corpo inteiro se curvou. Um calor me envolveu.
Mas não era o calor das chamas do acidente. Era diferente. Suave. Reconfortante. Como se algo estivesse curando por dentro. Chorei mais do que tinha chorado em toda a minha vida. Não era choro de desespero. Era choro de alívio. De libertação. Como se um peso gigantesco tivesse sido tirado das minhas costas. Pela primeira vez desde o acidente, senti que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para mim. Que talvez eu pudesse ser mais do que o monstro que eu tinha me tornado. Que talvez ainda houvesse um caminho de volta. Dona Conceição se ajoelhou ao meu lado. Padre Márcio colocou a mão no meu ombro. E ali, naquela igreja que eu tinha tentado destruir, rodeado por pessoas que eu tinha machucado, experimentei pela primeira vez o que era misericórdia de verdade. Não foi um milagre instantâneo. Não foi uma cura mágica. Mas foi o começo. A primeira rachadura na parede de pedra que eu tinha construído ao redor do meu coração. A primeira luz entrando na escuridão. Quando saímos da igreja, o sol estava brilhando forte. Senti o calor nos meus braços cicatrizados. Mas dessa vez, o calor não me assustou. Era apenas o sol. Apenas um dia novo começando. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu pudesse ter dias novos também. Que talvez o incêndio que eu tinha causado não fosse o fim da minha história. Mas talvez, apenas talvez, pudesse ser o começo de uma história completamente diferente. Continue. O processo de reconstrução foi longo e doloroso. Não foi uma mudança da noite para o dia. Não foi um milagre instantâneo. Foi um trabalho árduo, diário, de enfrentar cada pedaço quebrado da minha vida e tentar juntá-los de novo. Assumi minha responsabilidade criminal. Compareci a todas as audiências. Quando o juiz me perguntou se eu tinha algo a declarar antes da sentença, levantei e falei. Contei sobre meu arrependimento genuíno. Sobre a vergonha que sentia. Sobre o desejo de reparar, de alguma forma, o mal que causei. Não tentei me justificar. Não tentei diminuir minha culpa. Apenas reconheci tudo. Fui condenado a prestar serviços comunitários e pagar indenização. A sentença poderia ter sido muito pior. O juiz reconheceu meu arrependimento e minha colaboração. Mas as consequências ainda eram pesadas. Teria que trabalhar muitas horas por semana em serviços à comunidade. Teria que pagar mensalmente um valor que mal conseguiria reunir. Mas eu aceitei tudo. Porque sabia que era o mínimo que eu podia fazer. Padre Márcio me ajudou a encontrar um caminho. Sugeriu que eu prestasse meus serviços comunitários justamente na igreja Nossa Senhora Aparecida. A princípio, achei que era loucura. Como as pessoas aceitariam isso? Como permitiriam que eu voltasse ao lugar que eu tinha profanado? Mas o padre conversou com a comunidade. Explicou sobre meu arrependimento. Pediu uma chance para mim. Houve resistência, claro. Muitas pessoas se opuseram. Disseram que era absurdo. Que eu não merecia estar ali. Que minha presença seria uma ofensa. Mas houve outras pessoas que concordaram em me dar uma oportunidade. Pessoas que acreditaram na possibilidade de restauração. Pessoas que escolheram a misericórdia em vez da vingança. Comecei trabalhando na manutenção. Limpava os banheiros. Varria o pátio. Cortava a grama. Consertava bancos quebrados. Pintava paredes. Trocava lâmpadas. Trabalho braçal, humilde, que me colocava no meu lugar. Que me lembrava constantemente da minha posição. Nos primeiros meses, as pessoas me evitavam. Quando eu passava, conversas paravam. Olhares duros me seguiam. Alguns viravam o rosto. Outros me encaravam com desprezo mal disfarçado. E eu entendia. Eu tinha machucado essas pessoas. Tinha causado terror. Tinha violado o espaço sagrado delas. Procurei cada pessoa que estava na igreja naquele dia para pedir perdão pessoalmente. Padre Márcio me ajudou a identificar algumas delas. Bati na porta de suas casas. Liguei para quem me deu o número. Escrevi cartas para quem não quis me ver. Muitos me perdoaram. Choraram comigo. Abraçaram-me. Disseram que viam minha transformação e que acreditavam na sinceridade do meu arrependimento. Aqueles abraços curavam feridas que eu nem sabia que tinha. Outros não quiseram nem me ver. Bateram a porta na minha cara. Rasgaram minhas cartas. Disseram que eu era um monstro que não merecia perdão. E aprendi a respeitar essa dor que eu causei. Aprendi que perdão não é obrigação. Que algumas feridas levam mais tempo para cicatrizar. Que alguns danos são profundos demais.
Dona Conceição me apresentou a um grupo de diálogo interreligioso onde católicos e evangélicos se reuniam para promover respeito mútuo. Foi difícil no começo. Eu carregava ainda muitos preconceitos enraizados. Muitas ideias fixas sobre o que era certo e errado. Mas aos poucos, ouvindo as histórias das outras pessoas, entendendo suas experiências de fé, percebi algo fundamental. Fé verdadeira não precisa atacar a fé do outro. Deus é grande o suficiente para ser encontrado de formas diferentes por pessoas diferentes. Minha arrogância tinha sido achar que só eu tinha verdade. Voltei a congregar, mas não como o profeta arrogante de antes. Encontrei uma igreja pequena, acolhedora, onde o pastor pregava sobre amor em vez de condenação, onde as pessoas buscavam viver o evangelho em vez de apenas proclamá-lo aos gritos. Foi lá que realmente aprendi o que significava ser cristão. Comecei a trabalhar também como voluntário em projetos sociais da região. Ajudava em distribuição de alimentos. Participava de mutirões de limpeza. Visitava asilos. Tudo o que podia fazer para devolver para a comunidade um pouco do que eu tinha tirado. Foi durante um desses trabalhos voluntários que conheci Marcelo. Ele era um jovem de 18 anos, cheio de raiva, envolvido com uma gangue da periferia. Estava cumprindo medida socioeducativa por tráfico de drogas. Fomos colocados para trabalhar juntos numa reforma de uma creche comunitária. Marcelo era fechado, agressivo, desconfiado. Via inimigos em todo lugar. Reclamava o tempo todo. Dizia que aquilo era perda de tempo. Que ninguém se importava com ele. Que o mundo era injusto. Eu me via nele. Via o mesmo orgulho ferido. A mesma raiva mal direcionada. O mesmo desejo de ser importante, de ser reconhecido, mesmo que fosse pelo caminho errado. Comecei a conversar com ele durante os intervalos. Não pregava. Não tentava convertê-lo. Apenas compartilhava minha história. Contava sobre meu orgulho. Sobre minha arrogância. Sobre como eu tinha destruído minha vida achando que estava fazendo a coisa certa. Marcelo ouvia em silêncio. No começo com desconfiança. Depois com curiosidade. Eventualmente com interesse genuíno. Um dia ele me perguntou: como você conseguiu recomeçar depois de tudo que fez? Respirei fundo antes de responder. Eu não recomeço sozinho. Recebo ajuda todos os dias. De pessoas que escolheram acreditar que eu posso ser melhor do que fui. E eu acordo todo dia escolhendo não ser mais aquele homem. Aquela conversa marcou Marcelo. Ele começou a se abrir mais. Começou a participar de verdade do trabalho. Começou a fazer perguntas sobre fé, sobre propósito, sobre reconstrução. E eu, que antes pregava com arrogância, agora apenas testemunhava com humildade o que tinha vivido. Padre Márcio me propôs algo que nunca imaginei: falar para grupos de jovens em situação de risco sobre os perigos do fanatismo religioso e da intolerância. No início, recusei. Quem era eu para ensinar alguma coisa? Eu era o exemplo do que não fazer. Mas ele insistiu: exatamente por isso você precisa falar. Você conhece os perigos porque viveu eles. Você pode alertar outros antes que cometam os mesmos erros. A primeira palestra foi terrível. Minhas mãos tremiam. Minha voz falhava. Suava frio o tempo todo. Mas contei minha história. Mostrei minhas cicatrizes. Falei sobre o preço da arrogância. Sobre as consequências da intolerância. Os jovens ouviram em silêncio. Alguns com os olhos marejados. Outros com expressões pensativas. No final, vários vieram conversar comigo. Contaram suas próprias lutas. Seus próprios preconceitos. Suas próprias raivas. E agradeceram por eu ter sido honesto. Aquilo se tornou parte da minha vida. Visito escolas, centros comunitários, grupos religiosos. Sempre contando a mesma história. Sempre mostrando as mesmas cicatrizes. Sempre alertando sobre os mesmos perigos. Não como um profeta que sabe todas as respostas, mas como alguém que aprendeu da pior forma possível sobre humildade. 3 anos se passaram desde o acidente. Hoje trabalho oficialmente na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Não como um líder, não como alguém especial, mas como um servo. Ajudo na manutenção, auxilio nas missas, sirvo nas celebrações. Faço o que for preciso. Minhas cicatrizes são visíveis nos meus braços e rosto. Não tento mais escondê-las. Elas são lembretes diários da minha arrogância e da misericórdia que recebi quando não merecia. Cada vez que olho para elas, lembro de onde vim. E de quão longe a graça me trouxe.
A perna ainda dói. Ainda manco. Ainda preciso da bengala em dias ruins. Mas aprendi a aceitar essas limitações. Elas me mantêm humilde. Me lembram que sou frágil. Que sou humano. Que preciso de ajuda. Dona Conceição continua sendo uma presença constante na minha vida. Almoço na casa dela todo domingo depois da missa. Ela me trata como um filho. Me corrige quando preciso. Me encoraja quando desânimo. Me lembra que o caminho da transformação é longo, mas vale a pena. Padre Márcio se tornou um amigo e mentor. Conversamos regularmente sobre fé, sobre humildade, sobre arrependimento genuíno. Ele me ensina sobre paciência, sobre perdão, sobre a diferença entre religiosidade performática e fé autêntica, sobre como servir em vez de dominar. Meus pais ainda não voltaram a falar comigo. Às vezes isso dói mais do que as cicatrizes físicas. Mas aprendi que não posso controlar as reações das pessoas. Só posso controlar minhas ações. Envio cartas para eles de vez em quando, contando sobre minha vida, sobre minha transformação, sem esperar resposta. Apenas mantendo a porta aberta, caso um dia eles queiram voltar. Camila seguiu sua vida. Soube que se casou com outro homem. Fico feliz por ela. Ela merece ser feliz. E eu não era a pessoa certa naquela época. Talvez nunca fosse. Mas desejo o melhor para ela. Não tenho uma vida perfeita agora. Longe disso. Ainda luto contra pensamentos negativos. Ainda tenho dias onde a vergonha me pesa tanto que mal consigo sair da cama. Ainda acordo às vezes com pesadelos. Mas aprendi que transformação não é perfeição. É progresso. É escolher, a cada dia, ser um pouco melhor que ontem. Minha identidade mudou completamente. Não sou mais o profeta arrogante que achava ter todas as respostas. Não sou mais o guerreiro de Deus que destruía em nome da verdade. Não sou mais aquele homem que subia no púlpito com a certeza absoluta de estar certo. Hoje sou apenas Júlio. Um homem quebrado que encontrou graça onde não merecia. Um homem que aprendeu humildade através da dor. Um homem que descobriu que servir é maior que dominar. Que ouvir é maior que pregar. Que amar é maior que julgar. Aprendi que Deus não precisa que eu destrua nada em seu nome. Ele só precisava que eu me quebrasse para poder me reconstruir de verdade. E quando finalmente parei de lutar, quando finalmente me rendi, foi aí que a verdadeira transformação começou. As cicatrizes no meu corpo são permanentes. A pele queimada nunca voltará ao normal. A perna manca não será completamente curada. Mas descobri que cicatrizes não são apenas marcas de dor. São também marcas de sobrevivência. Prova de que você passou pelo fogo e ainda está aqui. Prova de que é possível recomeçar. Trabalho hoje com jovens em situação de risco, como eu já disse. Mas cada conversa é uma lição para mim também. Cada história que ouço me lembra de onde vim. Cada vida que ajuda a transformar me mostra que o mal que causei não define quem eu sou hoje. Que minhas escolhas presentes importam mais que meus erros passados. Marcelo, aquele jovem que conheci no trabalho voluntário, hoje estuda à noite e trabalha durante o dia. Saiu da gangue. Reconciliou-se com a família. Frequenta a mesma igreja que eu. Sempre que nos encontramos, ele me agradece. Mas eu digo a ele: você não precisa me agradecer. Você escolheu mudar. Eu apenas caminhei um pouco ao seu lado. Há alguns meses, uma situação me marcou profundamente. Estava auxiliando numa missa quando uma família nova chegou na igreja. Era um casal jovem com 2 filhos pequenos. Eles se sentaram perto de onde eu estava organizando os inários. A mãe olhou para mim e sorriu. Um sorriso genuíno, caloroso. Depois da missa, ela veio conversar comigo. Disse que era a primeira vez que eles vinham naquela igreja. Que tinham acabado de se mudar para o bairro. Perguntou se eu poderia explicar como funcionavam os grupos de oração, as atividades para as crianças, as celebrações especiais. Respondi a todas as perguntas dela com paciência. Apresentei-a para outras pessoas da comunidade. Ajudei a integrar a família. No final, ela me agradeceu calorosamente e disse: você tem um dom para acolher as pessoas. Deus deve ter grandes planos para você. Voltei para casa naquele dia e chorei. Não de tristeza, mas de gratidão profunda. Aquela mulher não sabia quem eu era. Não sabia o que eu tinha feito. Vi em mim apenas alguém que a acolheu com gentileza. E percebi que essa era a maior redenção possível. Não que as pessoas esquecessem meu erro, mas que eu pudesse ser mais que meu erro. Padre Márcio me disse uma vez algo que nunca esqueci.
Júlio, você não vai apagar o que fez. A igreja queimou. As pessoas se assustaram. Isso é um fato. Mas você pode escrever uma nova história por cima da antiga. Uma história de restauração. Uma história que mostra que ninguém está além da misericórdia de Deus. Essas palavras me sustentam nos dias difíceis. Quando a culpa pesa. Quando a vergonha me paralisa. Quando penso que nunca serei suficiente. Lembro que não preciso apagar o passado. Preciso apenas construir um presente melhor. A paz interior que sinto hoje não é ausência de luta. É a capacidade de enfrentar a luta com ferramentas diferentes. É saber que não estou sozinho. É ter uma comunidade que me apoia. É ter pessoas que acreditam em mim mesmo quando eu não acredito em mim mesmo. Dona Conceição me ensinou sobre paciência. Padre Márcio me ensinou sobre misericórdia. Marcelo me ensinou sobre segundas chances. Cada pessoa que cruzou meu caminho desde aquele domingo trágico me ensinou algo sobre graça, sobre perdão, sobre humanidade. Aprendi que religião não é sobre estar certo. É sobre estar conectado. Conectado com Deus. Conectado com as pessoas. Conectado com algo maior que você mesmo. Quando eu pregava com arrogância, estava desconectado. Isolado no meu orgulho. Cego pela minha própria certeza. Hoje, quando sirvo na igreja, quando limpo o chão, quando organizo as cadeiras, quando acendo as velas, sinto uma conexão profunda. Sinto que estou no lugar certo. Fazendo a coisa certa. Não pelos aplausos. Não pela fama. Mas pelo simples ato de servir. Há uma imagem que me acompanha sempre. É a nova estátua de Nossa Senhora Aparecida que foi colocada no altar lateral. Às vezes, quando a igreja está vazia, fico ali olhando para ela. Não adoro a imagem. Nunca vou adorar. Mas respeito o que ela representa para outras pessoas. Respeito a fé que está por trás dela. Respeito o sagrado de cada um. E às vezes, naqueles momentos de silêncio, peço perdão de novo. Não porque ache que Deus não me perdoou, mas porque preciso lembrar constantemente da gravidade do que fiz. Preciso manter viva a memória para não repetir o erro. Para não voltar a ser aquele homem arrogante. Minha vida hoje é simples. Acordo cedo. Tomo café. Vou para a igreja trabalhar. Ajudo no que for preciso. Visito Dona Conceição. Participo das reuniões do grupo de diálogo interreligioso. Faço palestras quando sou convidado. Volto para meu pequeno apartamento que consegui alugar com o salário modesto que recebo. Leio. Oro. Durmo. E recomeço no dia seguinte. Não é uma vida glamourosa. Não é uma vida que rende milhares de seguidores nas redes sociais. Não é uma vida que me coloca em destaque. Mas é uma vida que tem propósito. É uma vida que importa. É uma vida que está curando não só a mim, mas talvez, de alguma forma pequena, também está ajudando a curar o dano que causei. Alguém me perguntou outro dia, você se arrepende do que fez? Respondi sem hesitar, todos os dias. A cada respiração. Mas aprendi que arrependimento não é só sentir remorso. É agir diferente. É escolher outro caminho. É usar o erro como combustível para fazer o bem. Outra pergunta que recebo muito é, você acha que Deus te perdoou? E minha resposta é sempre a mesma, sim. Não porque eu mereça, mas porque misericórdia não é sobre merecer. É sobre graça. E eu vivo hoje sustentado por essa graça que não consigo compreender totalmente, mas que sinto na minha vida todos os dias. Talvez você que me ouve agora esteja enfrentando suas próprias lutas. Talvez tenha feito coisas que te envergonham. Talvez sinta que destruiu sua vida de um jeito que não tem conserto. Eu entendo esse sentimento. Vivi ele intensamente. Mas quero te dizer algo que aprendi com muita dor. Você não é o seu pior momento. Você não é definido pelo seu maior erro. Existe um caminho de volta. Existe possibilidade de reconstrução. Mas esse caminho começa com humildade. Começa com reconhecer o erro. Começa com pedir perdão. Começa com aceitar ajuda. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Haverá dias onde você vai querer desistir. Dias onde a vergonha vai parecer maior que qualquer esperança. Mas se você se permitir ser ajudado, se você der passos pequenos mas consistentes, se você escolher todo dia ser um pouco melhor, a transformação acontece. Sou ex-profeta radical. Sim. Fui um fanático religioso que causou dor e terror. Queimei uma estátua sagrada para milhares de pessoas. Quase morri no processo. Perdi tudo. Mas mais do que isso,
Hoje sou alguém que aprendeu da pior forma possível que Deus não precisa que eu destrua nada ou ninguém em seu nome. Ele só precisava que eu me quebrasse para poder me reconstruir de verdade. E hoje, com todas as minhas cicatrizes visíveis e invisíveis, posso dizer que encontrei paz. Não a paz de quem nunca errou, mas a paz de quem errou gravemente e ainda assim foi acolhido. A paz de quem caiu no fundo do poço e descobriu que mesmo lá embaixo, havia mãos estendidas para ajudar a subir. Se você me perguntasse 3 anos atrás se eu imaginava estar aqui hoje, servindo na mesma igreja que tentei destruir, sendo abraçado pelas mesmas pessoas que aterrorizei, eu diria que era impossível. Mas descobri que com Deus, com comunidade, com humildade e com tempo, o impossível se torna possível. Minhas cicatrizes não desapareceram. Minha perna ainda manca. Meu passado não foi apagado, mas construí um presente novo por cima das ruínas. E é esse presente que define quem eu sou hoje. Não o profeta arrogante, mas o servo humilde. Não o destruidor, mas o restaurador. Não o que sabia tudo, mas o que ainda está aprendendo. E se há algo que posso deixar para você que me acompanhou até aqui é isto: nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para pedir perdão. Nunca é tarde demais para escolher um caminho diferente. A misericórdia está disponível para todos, inclusive para você. Inclusive para mim. Você já sentiu que havia destruído tudo e não tinha mais jeito de voltar? Os meses se transformaram em anos, e percebi que minha história estava impactando pessoas de formas que eu nunca imaginei. Cada vez que compartilhava meu testemunho, alguém se aproximava depois com lágrimas nos olhos dizendo que precisava ouvir aquilo, que estava passando por algo parecido, que se sentia sem esperança, mas agora via que era possível recomeçar. Um homem de uns 50 anos me procurou depois de uma palestra que dei numa escola. Ele esperou todo mundo ir embora antes de se aproximar. Suas mãos tremiam enquanto falava. Disse que tinha sido pastor por 20 anos, mas tinha perdido tudo por causa de um escândalo financeiro na igreja. Desviou dinheiro. Foi descoberto. Perdeu a família, a reputação, a fé. Eu achei que nunca mais conseguiria olhar para Deus de novo, ele disse com a voz embargada. Mas ouvindo você hoje, percebi que talvez ainda haja um caminho. Talvez eu também possa ser mais que meu pior erro. Conversamos por mais de 1 hora naquela tarde. Compartilhei não apenas minha história, mas também os contatos de Dona Conceição e do Padre Márcio. Disse que ele não precisava fazer isso sozinho, que havia pessoas dispostas a caminhar ao lado dele, assim como caminharam ao meu lado. Nos despedimos com um abraço apertado, e eu vi nos olhos dele uma pequena fagulha de esperança que não estava lá quando chegou. Situações como essa se tornaram frequentes. Recebi mensagens de pessoas que assistiram vídeos das minhas palestras online. Cartas de presidiários que ouviram minha história através de um capelão. Ligações de mães desesperadas cujos filhos estavam se radicalizando religiosamente. Cada contato era um lembrete de que minha dor não tinha sido em vão. Que de alguma forma, o pior momento da minha vida estava ajudando outras pessoas a evitar o mesmo erro. Mas também enfrentei resistência. Numa ocasião, fui convidado para falar numa conferência evangélica sobre os perigos do fanatismo religioso. Quando subi no palco, parte da plateia começou a vaiar. Gritavam que eu era um traidor, que estava defendendo idolatria, que tinha me vendido para o catolicismo. Um grupo se levantou e saiu demonstrativamente. Fiquei parado no palco, segurando o microfone com mãos trêmulas, observando as cadeiras vazias. Por um momento, pensei em desistir, em sair dali correndo, em nunca mais aceitar esse tipo de convite. Mas então olhei para as pessoas que ficaram. Havia jovens atentos, pastores curiosos, líderes religiosos com expressões abertas. Respirei fundo e comecei a falar. Contei minha história sem filtros. Mostrei minhas cicatrizes. Falei sobre a arrogância que me levou a acreditar que só eu tinha verdade. Sobre a intolerância que me fez destruir o sagrado de outras pessoas. Sobre o preço altíssimo que paguei. E sobre a graça inesperada que encontrei justamente nas pessoas que eu tinha machucado. No final, houve um silêncio profundo no auditório. Então alguém começou a aplaudir. Devagar no início. Depois outros se juntaram. Não foi uma ovação triunfante. Foi um aplauso respeitoso, reflexivo. O tipo de aplauso que reconhece a coragem de ser vulnerável, de ser honesto. Vários pastores me procuraram depois. Queriam entender melhor. Queriam aprender como evitar que seus jovens seguissem o mesmo caminho que eu segui. Queriam saber como ensinar firmeza de fé sem gerar intolerância.
Foram conversas difíceis, mas necessárias. Conversas que plantaram sementes de mudança em comunidades inteiras. Dona Conceição, que já estava com mais de 75 anos, começou a ter problemas de saúde. Passei a visitá-la quase todos os dias. Levava mantimentos. Ajudava na limpeza da casa. Acompanhava nas consultas médicas. Era minha vez de cuidar dela, assim como ela tinha cuidado de mim quando eu estava no fundo do poço. Certa tarde, sentados na mesma cozinha onde chorei pela primeira vez na frente dela, Dona Conceição segurou minha mão e disse: "Júlio, você sabe que já não sou mais nova. Quando eu partir, quero que saiba que você foi um dos maiores presentes que Deus me deu nos últimos anos da minha vida." Tentei protestar, dizer que era eu quem devia agradecer, mas ela balançou a cabeça. "Você me ensinou que nunca é tarde para fazer diferença na vida de alguém. Me ensinou que misericórdia não é só um conceito bonito, é uma ação concreta. Me ensinou que vale a pena acreditar nas pessoas, mesmo quando todo mundo já desistiu delas." Chorei naquela tarde. Chorei de gratidão profunda por aquela mulher que abriu a porta para um desconhecido ensopado de chuva e mudou completamente o rumo da minha vida. Ela era muito mais que uma amiga. Era a mãe que eu perdi quando cometi meu erro. Era a prova viva de que Deus ainda me amava, mesmo quando eu não me amava. O trabalho com jovens em situação de risco se expandiu. Junto com o Padre Márcio e alguns voluntários, criamos um projeto chamado Pontes, Não Muros. A proposta era simples: promover diálogo entre diferentes grupos religiosos, ensinar respeito mútuo, combater a intolerância antes que ela gerasse violência. Conseguimos uma pequena sala emprestada numa escola municipal. Começamos com apenas 5 jovens. 2 evangélicos, 2 católicos, 1 sem religião. As primeiras reuniões foram tensas. Havia desconfiança, preconceitos mal disfarçados, comentários ácidos. Mas aos poucos, conforme compartilhávamos histórias, conforme ouvíamos as experiências uns dos outros, as barreiras começaram a cair. Um dos jovens, chamado Rafael, era especialmente radical. Vinha de uma igreja pentecostal linha dura e repetia exatamente os mesmos discursos que eu costumava repetir. Via demônios em tudo. Condenava católicos com veemência. Achava que estava lutando a boa luta. Eu me reconhecia tanto nele que chegava a doer. Um dia, depois de uma discussão acalorada onde Rafael insistia que católicos estavam todos indo para o inferno, pedi para conversar com ele a sós. Mostrei minhas cicatrizes. Contei detalhadamente sobre o incêndio, sobre o acidente, sobre a solidão, sobre o desespero. E então perguntei: "Rafael, você acha que vale a pena?" Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Vi o conflito nos olhos dele. A certeza absoluta começando a rachar. Mas a Bíblia diz. Ele começou. "A Bíblia diz muitas coisas", respondi. "Diz para não fazer imagens. Mas também diz para amar o próximo. Para não julgar. Para ter misericórdia. Como você escolhe qual mandamento seguir com rigidez e qual ignora?" Rafael não voltou nas próximas 2 reuniões. Achei que tinha perdido ele. Que minha franqueza tinha assustado. Mas na 3ª semana, ele apareceu. Sentou na roda e disse: "Passei esses dias pensando muito. Conversei com meu pastor. Li a Bíblia inteira de novo. E percebi que passei anos focando nos versículos de condenação e ignorando os versículos de amor. Quero aprender a fazer diferente." Foi um dos momentos mais gratificantes do projeto. Ver um jovem escolher o caminho do diálogo em vez do caminho da intolerância. Saber que talvez eu tinha evitado que ele cometesse os mesmos erros que eu cometi. Que minha história dolorosa estava gerando frutos de paz. O projeto cresceu. De 5 jovens, passamos para 15. Depois para 30. Precisamos de uma sala maior. Conseguimos parceria com outras igrejas e organizações religiosas. Criamos grupos de discussão, oficinas de resolução de conflitos, atividades interreligiosas onde jovens de diferentes fés trabalhavam juntos em ações sociais. Ver católicos e evangélicos pintando juntos uma escola. Ver jovens de diferentes denominações distribuindo alimentos lado a lado. Ver amizades genuínas se formando entre pessoas que antes se viam como inimigas. Tudo isso era a redenção que eu buscava. A prova de que era possível construir pontes onde antes só havia muros. Padre Márcio me surpreendeu certo dia com um convite inesperado. A diocese estava organizando um grande encontro ecumênico e queriam que eu fosse um dos palestrantes principais. Ao lado de bispos, pastores, líderes religiosos reconhecidos, eu,
Um ex-criminoso que tinha queimado uma igreja seria convidado para falar sobre reconciliação. Minha primeira reação foi recusar. Quem era eu para estar num palco ao lado dessas pessoas? Eu não tinha formação teológica. Não era ordenado. Não tinha títulos. Tinha apenas cicatrizes e uma história de vergonha. Mas Padre Márcio insistiu. Exatamente por isso você precisa falar. Pessoas com títulos falam o tempo todo. Mas alguém que viveu a transformação na pele, que pagou o preço do erro e encontrou graça, essa pessoa tem autoridade moral que nenhum diploma pode dar. Aceitei com medo e tremor. Passei semanas preparando o que dizer. Escrevi e reescrevi. Ensaiei sozinho no meu apartamento. Pedi conselhos para Dona Conceição, para Padre Márcio, para alguns dos jovens do projeto. Queria honrar a oportunidade. Queria fazer diferença. O dia do encontro chegou. O auditório estava lotado. Mais de 1000 pessoas. Líderes religiosos de várias denominações. Estudantes de teologia. Membros de comunidades de fé. Quando chegou minha vez de falar, subi no palco com as pernas bambas. O microfone parecia pesar 1 tonelada na minha mão. Comecei contando sobre aquele domingo de manhã. Sobre a lata de gasolina. Sobre as chamas. Sobre o acidente. Ouvi suspiros pelo auditório. Vi pessoas tampando a boca em choque. Mas continuei. Contei sobre a ruína. Sobre o desespero. Sobre Dona Conceição abrindo a porta. Sobre Padre Márcio me recebendo de volta na igreja que eu tinha profanado. Sobre a misericórdia que não fazia sentido, mas que me salvou. Terminei com uma frase que resumia tudo que aprendi. Intolerância destrói. Misericórdia restaura. Eu sou a prova viva de que ninguém está além da redenção, e de que o amor verdadeiro não tem medo de estender a mão para quem caiu, não importa quão fundo. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então as pessoas começaram a se levantar, uma a uma, fileira após fileira, até que todo o auditório estava de pé, aplaudindo. Não aplaudindo a mim, mas aplaudindo a graça, aplaudindo a possibilidade de transformação, aplaudindo a esperança. Depois daquele encontro ecumênico, minha vida mudou de novo. Comecei a receber convites para falar em diferentes cidades, em igrejas, escolas, universidades, eventos religiosos. Minha história tinha tocado um nervo sensível. Num país tão dividido por questões religiosas, as pessoas queriam ouvir sobre reconciliação. Queriam acreditar que era possível superar o ódio. Viajei pelo interior de São Paulo, depois para outros estados. Cada lugar trazia novas histórias. Novas pessoas que se identificavam com minha luta. Pais preocupados com filhos radicalizados. Jovens confusos sobre fé e identidade. Ex-religiosos machucados por igrejas tóxicas. Cada conversa me lembrava que minha dor tinha propósito. Numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, conheci uma família que estava destruída por divisão religiosa. O pai era evangélico tradicional. A mãe tinha se convertido ao catolicismo. Os filhos estavam no meio, sendo pressionados pelos dois lados, obrigados a escolher. A casa tinha se tornado um campo de batalha. Ninguém mais conversava. Só acusavam. Sentei com aquela família durante uma tarde inteira. Deixei cada um falar. Deixei cada um desabafar suas mágoas. E então compartilhei minha história. Falei sobre como a rigidez tinha destruído minha vida. Como a arrogância de achar que só eu estava certo me custou tudo. Como aprendi que amor é maior que estar certo. No final da conversa, o pai e a mãe estavam chorando. Os filhos também. Não foi uma solução mágica. Não resolveu tudo instantaneamente. Mas abriu uma porta de diálogo que estava fechada há anos. Meses depois, recebi uma carta daquela família dizendo que estavam se recuperando. Aprendendo a respeitar as escolhas um do outro. Priorizando o amor familiar acima das diferenças religiosas. Aquela carta ficou guardada como um tesouro. Dona Conceição faleceu numa manhã de primavera. Dormiu e não acordou. Fui eu quem encontrou, quando cheguei para nossa rotina diária de café da manhã juntos. Estava deitada na cama, com uma expressão serena no rosto, as mãos entrelaçadas sobre o peito, como se estivesse apenas descansando. Chorei muito naquele dia. Chorei pela perda, pela ausência que ficaria, pela mãe emprestada que Deus tinha me dado e agora levava de volta. Mas também chorei de gratidão. Gratidão por cada conversa, cada marmita trazida, cada palavra de encorajamento, cada abraço que curou feridas antigas.
O funeral foi na igreja Nossa Senhora Aparecida. Estava lotada. Dona Conceição tinha impactado tantas vidas ao longo de seus anos que parecia que a cidade inteira veio se despedir. Padre Márcio conduziu a cerimônia com ternura. Falou sobre uma mulher que viveu o evangelho de verdade, que não apenas pregou sobre amor, mas amou concretamente. Pediram que eu falasse. Subi no púlpito, o mesmo púlpito que anos atrás eu tinha profanado com minhas ações. Olhei para o caixão coberto de flores brancas e compartilhei como aquela mulher tinha salvado minha vida. Como ela tinha visto humanidade onde outros só viam um monstro. Como ela tinha estendido a mão quando todos os outros tinham virado as costas. Dona Conceição me ensinou que fé não é sobre rituais ou doutrinas corretas, eu disse com a voz embargada. Fé é sobre ver Cristo no outro. É sobre amar sem condições. É sobre acreditar que ninguém está perdido demais para ser encontrado. Ela viveu isso todos os dias de sua vida. E eu sou eternamente grato por ter sido um dos beneficiados dessa fé prática. Enterramos Dona Conceição num dia ensolarado. Enquanto o caixão descia, cantamos as músicas que ela amava. Rezamos as orações que ela costumava rezar. E eu me despedi da mulher que tinha sido instrumento de Deus para minha restauração. A mulher que provou que às vezes anjos não têm asas. Às vezes eles usam avental floral e oferecem café quente para estranhos ensopados de chuva. A morte de Dona Conceição me fez refletir profundamente sobre legado. Sobre o que deixamos para trás quando partimos. Ela não era rica. Não era famosa. Não tinha títulos ou reconhecimentos formais. Mas tinha impactado centenas de vidas simplesmente sendo presente. Simplesmente amando sem reservas. Comecei a pensar no meu próprio legado. O que eu queria deixar? Como queria ser lembrado? Por anos, o único legado que eu tinha construído era destruição. Uma igreja queimada. Pessoas traumatizadas. Uma comunidade ferida. Mas nos últimos anos, tinha começado a construir algo diferente. Um legado de restauração. De reconciliação, de esperança. Intensifiquei meu trabalho, não por obrigação ou culpa, mas por propósito genuíno. Queria que quando minha hora chegasse, as pessoas lembrassem não apenas do homem que queimou uma igreja, mas também do homem que dedicou o resto da vida a construir pontes, a curar feridas, a plantar sementes de paz onde antes só havia ódio. O projeto Pontes, não Muros, se tornou uma organização formal. Conseguimos registro como ONG. Captamos recursos de diferentes instituições religiosas que apoiavam a causa do diálogo interreligioso. Contratamos educadores. Expandimos para outras cidades. Desenvolvemos material didático sobre respeito, tolerância e convivência pacífica entre diferentes fés. Rafael, aquele jovem radical que tinha me lembrado tanto de mim mesmo, se tornou um dos coordenadores do projeto. Sua transformação tinha sido profunda. Ele que antes pregava condenação, agora facilitava diálogos. Ele que antes via inimigos em toda parte, agora construía amizades atravessando fronteiras religiosas. Ver sua evolução era como ver minha própria redenção refletida. Certo dia, ele me procurou com os olhos brilhando. Júlio, preciso te contar uma coisa. Lembra daquela garota católica que participava do grupo? A Mariana? Nós estamos namorando. Sorri largo. E como sua família reagiu? Ele suspirou. Não foi fácil. Meu pai está tendo dificuldade para aceitar. Mas eu aprendi com você que amor é mais importante que estar certo. Vamos ter paciência. Vamos dialogar. Não vou repetir os erros do passado. Ver os frutos daquele trabalho crescendo de forma tão concreta me enchia de esperança. Cada jovem que escolhia diálogo em vez de confronto. Cada família que aprendia a respeitar diferenças. Cada comunidade que promovia encontros interreligiosos. Tudo isso era evidência de que transformação não acontecia apenas individualmente. Ela se espalhava. Contaminava positivamente. Recebi um convite inusitado. Uma universidade queria que eu participasse de um debate acadêmico sobre fundamentalismo religioso e seus impactos sociais. Ao lado de professores doutores, sociólogos, teólogos, eu seria a voz da experiência prática. O caso concreto. O exemplo vivo das teorias que eles estudavam. Foi intimidante estar naquele ambiente acadêmico. Todos falavam com termos técnicos, citavam estudos, apresentavam estatísticas. Quando chegou minha vez, respirei fundo e falei a única coisa que sabia, minha história. Contei sem enfeites, sem tentar parecer mais inteligente do que era.
Apenas a verdade crua sobre como o fanatismo me destruiu e como a graça me reconstruiu. No final, uma professora de sociologia da religião se aproximou. Disse que estava pesquisando processos de deradicalização e queria incluir meu caso em seu estudo. Ofereceu para me entrevistar formalmente, documentar minha trajetória, usar minha história como ferramenta educacional. Aceitei. Se minha experiência podia contribuir para a ciência, para ajudar outros, valia a pena reviver cada detalhe doloroso. As entrevistas foram intensas. Sessões longas onde eu revivia cada momento. Respondia perguntas difíceis sobre motivações, sobre pensamentos, sobre o processo de mudança. Foi terapêutico de certa forma. Me ajudou a organizar mentalmente tudo o que tinha vivido, a ver padrões, a entender melhor meu próprio percurso. Quando a pesquisa foi publicada, vi minha história impressa em linguagem acadêmica. Gráficos mostrando minha trajetória de radicalização e deradicalização. Análises sobre fatores de risco e fatores de proteção. Recomendações para a prevenção de extremismo religioso baseadas no meu caso. Era surreal e comovente ao mesmo tempo. A publicação gerou mais convites. Outras universidades queriam que eu falasse. Organizações internacionais de paz começaram a entrar em contato. Minha história de um extremista religioso brasileiro que encontrou redenção estava cruzando fronteiras. Estava inspirando projetos similares em outros países. Mas no meio de todo esse reconhecimento externo, o que mais me movia continuava sendo o impacto local. As cartas que recebia de jovens dizendo que tinham evitado caminhos extremistas depois de me ouvir. As mensagens de famílias agradecendo por ajudar a reconciliar membros divididos por questões religiosas. Os abraços de pessoas que encontravam nas ruas e diziam que minha história tinha mudado a perspectiva delas. Voltei a ter contato com algumas pessoas da minha antiga igreja. Não todos. Muitos ainda me evitavam. Mas alguns, especialmente os mais jovens que tinham crescido ouvindo sobre meu caso, procuravam conversa. Queriam entender. Queriam aprender com meus erros. Queriam ter certeza de não repetir minha trajetória. Um desses jovens me disse algo que guardei no coração. Júlio, você sabe que seu erro foi terrível. Mas sua coragem de assumir, de mudar, de se expor contando sua história, isso nos ensina mais do que 1000 pregações sobre humildade. Você está sendo mais profeta agora, na sua fraqueza assumida, do que jamais foi quando se achava forte. Aquelas palavras me tocaram profundamente, porque mostravam algo que eu tinha levado anos para entender. Vulnerabilidade não é fraqueza. Humildade não é derrota. Reconhecer erro não é vergonha. São, na verdade, as maiores forças que um ser humano pode ter. São o que nos torna realmente humanos. São o que nos conecta uns aos outros. Padre Márcio, que continuava sendo meu mentor e amigo, estava envelhecendo. Seus cabelos estavam mais brancos. Seus passos mais lentos. Mas sua sabedoria e seu acolhimento permaneciam inabaláveis. Certa tarde, conversando após uma missa, ele me disse: Júlio, você se lembra de quando chegou aqui pela primeira vez com Dona Conceição? Você era um homem quebrado, envergonhado, sem esperança. Olhe para você agora. Olhe para quantas vidas você está tocando. Isso não é sua força. É a graça de Deus operando através de um vaso quebrado. Um vaso quebrado, repeti. Acho que essa é a melhor definição de quem eu sou. Ele sorriu. Mas você sabe o que os japoneses fazem com cerâmica quebrada? Eles juntam os pedaços com ouro. Chamam de kintsugi. O objeto fica mais bonito justamente por ter sido quebrado e restaurado. Suas cicatrizes, Júlio, são seu ouro. Elas contam uma história de redenção que vale mais que qualquer perfeição. Aquela imagem ficou comigo. Eu era kintsugi humano, quebrado e remontado, com linhas douradas de graça unindo os pedaços despedaçados da minha vida. E talvez, só talvez, eu fosse mais útil assim, mais bonito assim, mais verdadeiro assim, porque minhas rachaduras deixavam a luz passar, porque minhas cicatrizes contavam uma história que dava esperança para outros quebrados. Hoje, quando acordo de manhã e olho para o espelho, ainda vejo as cicatrizes. Elas não desapareceram. Provavelmente nunca vão desaparecer. Mas aprendi a vê-las com outros olhos. Não como marcas de vergonha, mas como marcas de sobrevivência. Como lembretes diários de onde eu estava e quão longe a graça me trouxe. Como mapas gravados na pele mostrando o caminho da arrogância à humildade. Da destruição à restauração. Do ódio ao amor. E enquanto houver fôlego em mim, continuarei contando essa história.
Não porque seja especial. Não porque tenha todas as respostas. Mas porque sei que em algum lugar existe alguém no mesmo lugar escuro onde eu estive. Alguém que acha que destruiu tudo irremediavelmente. Alguém que não vê saída. E eu quero que essa pessoa saiba: existe esperança. Existe caminho de volta. Existe misericórdia disponível. Existe possibilidade de recomeço. Você já se sentiu um vaso quebrado sem conserto? Porque eu descobri que às vezes os vasos quebrados, quando remontados com amor, se tornam as obras de arte mais belas.